governança das entidades esportivas e as informações necessárias para avaliações mais precisas e transparentes nessa área são assuntos de preocupação ao redor do mundo todo. No Brasil, esforços recentes do Instituto de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná têm colaborado muitíssimo para reunir e analisar informações sobre clubes, federações e confederações esportivas de todo o país, o que é uma excelente notícia. Eu sou Kleber Dias e junto com o Rafael Diniz eu viajei até Curitiba para conversar com Marcelo Leite, um dos responsáveis por coordenar parte dessas iniciativas. Nesse episódio nós conversamos sobre os desafios e também sobre os avanços recentes nessa área no Brasil, além das possíveis consequências práticas da transparência na governança esportiva, até por recebimento de recursos públicos, assunto da maior importância. Confere aí, foi uma conversa muito legal. Sobe o som! Marcelo, obrigado por receber a gente. Eu sei que você está na correria do evento aí, tiramos você um pouquinho para poder fazer esse bate-papo. Então, muito obrigado pela generosidade de ceder um pouco do seu tempo. E queria começar fazendo a primeira pergunta, que eu sei que você está na coordenação das entidades privadas aí no Instituto, e queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência como é que tem sido esse trabalho que você tem feito junto, que tem percorrido tanto o Paraná quanto outros estados também, né? Sim. Obrigado primeiro pela oportunidade, né? Acho que é muito bom o espaço desse para divulgarmos as nossas ações, né? Para os nossos stakeholders, nosso público entenda também como é que funciona essa sistematização dentro da inteligência, né? E qual o propósito de inteligência dentro da nova Lei Geral do Esporte e dentro desse sistema de informação de indicadores de dados, né? Então, o GENAI, né, que é a Gestão Nacional das Entidades de Administração do Desporto, ou do Esporte, ele foi criado com o intuito de catalogar dados e informações sobre confederação, federação, clubes e entidades privadas e sem fins lucrativos. Não? Por que isso? Hoje nós temos o GEM, que já está um pouco avançado, já alcançamos quase metade dos nossos municípios brasileiros, e com isso nós vimos a necessidade, né, já que nós estamos falando de um Sistema Nacional de Esporte, um Sistema Nacional de Informação e Indicadores de Dados, mas espera, e as entidades que regem o esporte no Brasil, como é que fica? Até porque grande parte da questão esportiva acontece pelas organizações privadas sem fins lucrativos, né? Exatamente. Então, paramos para pensar, olha, não, temos que também levantar dados a respeito dessas estruturas no Brasil, né, dessas entidades, para que tanto o Ministério do Esporte como o próprio COB, né, eles tenham esses dados, né, dados limpos, dados onde eles possam verificar e falar, olha, é aqui que nós identificar, na verdade, as lacunas de trabalho deles, né. Vou dar um exemplo muito, muito simples do COB, né. O COB ele atua direto com as confederações. Se o COB atua direto com as confederações, quem cataloga ou quem trabalha diretamente com as federações? Então, talvez nesse caminho aí se perca muita informação, muita capacitação, se perca algumas informações que lá na ponta, aqui está na ponta, sopra. Então, quando nós falamos da Lei Geral do Esporte, dos 3 níveis de atendimento, e a gente fala dessas entidades, a primeira coisa que vem na cabeça é o esporte e a excelência esportiva, porque daí tem confederação envolvida, os comitês envolvidos, e as outras entidades ficam de lado, né? Nós vemos aí agora um levante aí dos clubes, né, com o CBC, mas ainda precisamos aí trazer para perto essas federações, né, e essas entidades sem fins lucrativos, e como exemplo algumas associações, né, de cunho social ou de cunho esportivo mesmo, que trabalham diretamente com o esporte, que estão totalmente afastados e com certeza Lei Geral do Esporte, normativas de governança, de gestão, seja algo grego para eles. Então a nossa intenção é catalogar tudo isso para oferecer para essas entidades formas de capacitação para que elas consigam desenvolver o esporte da melhor forma. E, Marcelo, qual o panorama, assim, embora essa iniciativa específica que você coordena ainda não tenha avançado tanto quanto a gestão do esporte nos estados e municípios, igual você já comentou, você consegue adiantar alguma coisa do que já dá para ver
a partir do esforço que vocês têm feito com relação às entidades privadas? Sim. Hoje, quando você fala sobre o GEM, né, nós estamos iniciando exatamente nesse ano, né, todo esse processo. Por exemplo, nós teremos um questionário para fazer esse levante, e esse questionário agora ele está em fase de avaliação externa por alguns consultores, alguns especialistas na área. E a gente, apesar de ser um questionário para fazer um levantamento de dados, mas nós seguimos metodologia. Então, essa metodologia nós não podemos fugir das metodologias acadêmicas, de estudos e de informações já publicadas, né? E aí nós estamos nessa parte de metodologia, e agora algumas entidades já fazem parte disso, ou seja, estão fazendo um projeto piloto conosco. Eu vou dar um exemplo de CBC. O CBC é o nosso parceiro e ele já nos forneceu alguns clubes. E aí nós já temos em nossos bancos de dados alguns clubes a nível top, digamos assim, como aqueles clubes viciantes, Benetton, Galgano. Então, é uma coisa que a gente já consegue ter de clareza, assim, é uma lacuna que nós encontramos já na questão de governança, como a questão de dados transparentes, planejamento estratégico. Então, a gente já percebe algumas falhas nesse processo de governança aí, e a gente já começa a identificar, né? Eu vou dar um exemplo do GEM. GEM, através do BI, a gente bate o olho no BI e a gente fala, opa, de tantos gestores masculinos, tantos gestores femininos, tem uma coisa errada aqui. No GenAI, nós ainda não temos esse BI, mas a gente já consegue ter um panorama o caminho que nós vamos trilhar, né? Essa problemática da governança, que tanto algumas confederações como confederações e clubes e entidades sem fins lucrativos têm esse problema. Muitas vezes por falta de conhecimento e outras vezes por querer correr da normativa, né? Seja da lei geral, da lei Pelé, ou agora da lei geral do esporte. Mas já adiantamos que daqui a pouco não vai ter para onde eles correrem. Ou segue, ou não tem verba federal, não vai ter recurso público. Então, o panorama inicial é assim, esse olhar e falar, olha, encontramos algumas lacunas nesse processo de governança, de gestão, que é o nosso foco maior, né? No GEM a gente consegue ver isso claramente, e no GenAI nós vamos ter, óbvio, né, alguns obstáculos no meio do caminho, que é a falta de dados ou a falta de comprometimento do gestor, né, em não querer melhorar a sua prática, né? Uma coisa é a entidade pública e vai ser obrigado, está sendo obrigado, outra coisa é entidades privadas que, por mais que sejam obrigadas ainda, olha, faça quando quiser e seja o que quiser. Mas eu acho que, como você falou, digamos, a ameaça da perda financeira vai obrigar uma movimentação, né? Provavelmente. Sim. E eu acho que esse trabalho também ele tem um caráter inovador, porque a gente conhece muito pouco das organizações sociais no Brasil, né? Existe, se eu não me engano, só 2 levantamentos que o IBGE fez ao longo da história, que ele utilizava só o KNAI do CNPJ pela Receita. Então isso é um dos poucos dados que a gente tem oficiais de pesquisas assim, sobre as organizações sociais. Só que o esporte tem essa característica de ser altamente dependente dessas organizações. E aí vocês vão dar um passo além, né, de entender qual que é a governança, né? Acho que isso que você falou, Rafael, é bem interessante, que lá, por exemplo, nós pedimos o CNAE e o CNPJ. Para nós, isso aí a gente consegue, né, na internet hoje, a gente consegue ter o acesso. A gente está pedindo para que eles nos digam lá o CNAE e o CNPJ dele, mas o que importa para nós é a autodeclaração dele. Olha, a minha instituição é um processo de governança 100% fiel. Transparência, equidade, né? Processo democrático, que eu acho que é a parte mais interessante do nosso trabalho. É entender como, eu vou dar um exemplo do meu estudo hoje atualmente, do doutorado, eu tenho tentado entender como é que é feito esse processo de sucessão dentro das confederações esportivas. Então, Tema espinhoso, né? bem espinhoso, dolorido, sofrido, noite sem dormir, mas é um processo que, quando eu fiz o meu mestrado, eu identifiquei essa lacuna e eu não consegui responder o meu problema de mestrado 100%, porque eu tenho que resolver esse primeiro, mostrar como é que é feito esse processo. Então, eu acho que são coisas que a gente está trazendo, né, digamos assim, de inovação, tanto na questão de questionário, como o nosso próprio sistema de inteligência esportiva está passando por uma reformulação onde
o sistema, como nós já, né, nos identificamos como inteligência esportiva, o sistema vai ser um sistema inteligente, onde a própria inteligência artificial ser utilizada, na real, para ajudar esses gestores. E a gente sabe a realidade, muitas vezes um diretor de um clube, presidente do clube, não vai parar para responder em questionário. Então, nós teremos agentes tecnológicos para poder ajustar e dar esse retorno para esse gestor em tempo real. Essa é a nossa premissa de não perder muito tempo nessa análise de dados para devolver, né, essa construção para o gestor. Então, às vezes, para nós que não estamos envolvidos diretamente, as pessoas, na real, não estão envolvidas diretamente, esses dados são apenas dados que futuramente vão ser resolvidos. Mas para nós que estamos envolvidos, tem que ser para já, tem que ser agora. Então, essa é a nossa premissa, né, da inteligência, tanto da entidade privada como pública, que o gestor tem em tempo real esse retorno dos problemas que ele enfrenta ou que ele pode solucionar dentro da sua entidade. É a famosa tomada de decisão baseada em evidências. Exatamente. E embora isso talvez não esteja, não sei até que medida vocês estão debruçados sobre isso, mas quando a gente fala do Comitê Olímpico Brasileiro, do CBC, da CBDE, do Comitê Paralímpico, enfim, essas organizações, né, que são confederações, né, que orquestram um conjunto de outras federações, há ali uma centralização de informação, de dados, até de recursos, né? Elas recebem repasse da loteria e de outros projetos. Mas e quando a gente fala das associações, que são muitas, né, que são as organizações não governamentais que executam projetos esportivos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte? Porque aí não tem uma confederação dessas associações, elas são muito mais pulverizadas. Tem como estudar isso? O que você pensa sobre esse universo? Você tem uma opinião? Nós estamos fazendo, inclusive agora, um dos nossos projetos paralelos, esse trabalho com ONGs, né? As ONGs de cunho social ou social esportivo, para trazer eles para perto também. Como você falou, nós não temos uma instituição hoje que rege isso, né? Então, qual é a ideia da inteligência, a ideia do nosso estudo? É fazer trazer, na verdade, essas associações dando uma contrapartida para elas de capacitação, como, por exemplo, Lei de Incentivo ao Esporte. Então, muitas dessas associações, elas não conseguem, o Rafael sabe muito bem disso, criar um projeto, ou, na verdade, captar o recurso, né? Então, hoje nós estamos estudando uma forma, dentro da inteligência, de devolver para essa instituição essa contrapartida. Então, seja na parte da Lei de Incentivo ao Esporte, seja na contrapartida de organização, de gestão e governança da própria entidade, né? A gente sabe muito bem, a cultura do Brasil é assim, olha, vem participar do nosso estudo aqui, a gente nem chama de pesquisa, porque assusta muitas vezes, né? Nosso instrumento aqui e tal. Primeira pergunta é, o que eu vou ganhar com isso? Gente, vocês não têm ideia, lugares que nós vamos, que apresentamos, o pessoal fala, nossa, que legal e tal. E aí quando chega na hora, vai pagar quanto por isso? Não, é gratuito. Cara, como assim gratuito? Então, a nossa ideia é ter essa contrapartida social, de devolver para eles, né? Através desse diagnóstico, óbvio, que a gente vai fazer no Brasil inteiro, esses estudos, né, de uma forma mais prática. Então, lei de incentivo, estruturação do plano estratégico. Tem muitas entidades que ainda não estão regularizadas, ou foram regularizadas e no meio do caminho aí tiveram o seu CNPJ inativo ou por aí vai. Então a ideia é fortalecer essa parte estratégica de gestão e governança dessas entidades. Essas são as nossas contrapartidas, né? E aí você falou algo bem legal do Subsistema Esportivo, CBDU e tal. Ano passado, inclusive, nós começamos em 2023, fizemos uma parceria com a CBDU para fazer um curso de gestão para as entidades, as federações esportivas, né? E foi muito legal, né? Todas as federações esportivas do Brasil, universitárias, participaram desse curso. E, inclusive, ali nós vimos algumas lacunas que não eram abordadas. Ou seja, a confederação não tinha braço para fazer isso com eles. Fez uma parceria, a gente conseguiu capacitar esses 27 estados, né? Essas 27 federações. E, no final, eles tiveram que apresentar um trabalho de plano estratégico, missão, valores, para que a entidade dele se começasse esse primeiro passo da estruturação, para poder, inclusive, receber próprias verbas da cota de CBDU, né? E aí foi muito gratificante, vimos, no final do ano passado, recebemos mensagem
olha, obrigado por depois que vocês fizeram, tal. Conseguimos subir de 10 contra a terceira no ranking. Então, são essas contrapartidas que, tanto para quem faz parte do sistema como um todo, né? Como essas entidades que estão afastadas, né? Essa nossa realidade esportiva que a gente está tentando trazer, dando contrapartidas para ela. E eu tenho conversado isso muito com o Rafael, que eu tenho a hipótese de que as organizações não governamentais não têm, mas deveriam ter uma instituição que centralizasse aquilo como uma espécie de confederação de ONGs esportivas. Inclusive, para criar que se criasse um canal de repasse de recursos alternativos ao subsistema que já existe. Porque elas fazem um tipo de atendimento específico que essas outras organizações, CBDU, COB, etc., não fazem, né? Enfim, mas é só uma pimentinha aqui para nossa conversa. É interessante isso, né? A gente pensando na lógica que se vamos, né, os 3 níveis de atendimento, né? Nós temos, né, da excelência esportiva, esporte para toda a vida e a formação esportiva, mas essas ONGs podem fazer também esses atendimentos, né? Mas o difícil é a verba. Isso que você falou, um repasse direto, cara, eu acho que seria essencial, né? A Suécia fez isso, criou um sistema alternativo, né? E eu acho que assim, isso seria bom, né? O Kleber sempre conversando sobre isso, que diferente dessas outras confederações que tem a competição em comum e a competição acaba criando um relacionamento onde todos os órgãos acabam se encontrando, quem está no social, ele não tem competição, porque a competição não faz parte dentro da realidade local dele ali. Então ele não conversa com os demais entes. Então, assim, seria até uma forma de organização. Mas, enfim, isso é uma conversa para... Dá pano para... O Rafael usa uma metáfora maravilhosa para falar dessa realidade, que são ilhas de conhecimento. Cada projeto é uma ilha de conhecimento, sem conexão com as outras. Eu tenho me debruçado bastante nos últimos meses sobre alguns sistemas esportivos, alguns modelos esportivos mundiais, né? E a gente utiliza muito aqui no Brasil, inclusive um modelo bem europeu, né? Então eu tenho estudado, até agora, há 3 semanas atrás, estava em uma reunião com um dos diretores lá de algumas entidades lá na Escandinávia, para entender como é que funciona esse processo lá, que eu ainda acho que, por mais que exista um modelo europeu que a gente siga, a gente fala. E quando a gente fala de modelo europeu, as pessoas falam, os caras conseguem na Europa. Não, mas tem um modelo essencial que a gente vive hoje, né, aqui no Brasil. E aí a gente faz uma comparação com o modelo americano que não tem nada a ver com o esporte que a gente pratica aqui. E as pessoas ficam assustadas. Eu falei, cara, peraí, vamos entender como é que consome em outros lados. Porque essa configuração de entidades privadas e tal aqui no Brasil é algo novo. Então, no sentido algo novo da gente tentar trazer todo mundo para perto, todo mundo para esse sistema, agora na real, não? Porque no muito tempo se fala do Sistema Nacional do Esporte, mas agora é realidade. Então, a gente não pode correr. Então, a gente tem, a professora Maiara, que também faz parte do setor privado, a gente tem estudado bastante esses outros sistemas para entender como é que, olha, o que a gente pode ajudar aqui, trazer para cá, para o Brasil e para nossa realidade, ou melhor, o que a gente pode dar para eles lá, e eles possam nos ajudar com dados, por exemplo, para a gente fazer comparações, né? E não tem como escapar disso, né? Governança, gestão, a gente trabalha em forma de comparação. Então, se a gente compara um sistema com outro, a gente consegue melhorias ou achar as problemáticas, né? Que aí é onde tem o nosso foco de inteligência. Ô Marcelo, mas acho que a Lei Geral do Esporte, né, ela trouxe esse novo ânimo para o esporte brasileiro, apesar dos vetos, essa toda incógnita aí. Mas assim, se eu não me engano, desde a Lei Zico em 93, já se fala em sistema, e a Lei Pelé depois também veio falar de sistema, só que o sistema nunca saiu da lei, né? Nunca foi colocado em prática. Embora agora a Lei Geral traga uma certa obrigatoriedade e responsabilidade dos entes, você acha que realmente... você acha, não, de que forma a gente consegue realmente fazer com que esse sistema entre em prática, né? E não vire mais uma lei das famosas leis que não pegam, né? Eu acho que o exemplo maior de um primeiro passo para que isso comece a acontecer é o que está acontecendo nos mesmos 3 dias. Reunir todos os agentes do sistema esportivo brasileiro, teórico sistema esportivo brasileiro, é algo surreal que eu acho que o único ponto que reuniu foi as conferências nacionais de esporte, né, há algum tempo atrás. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, né, reunir esses agentes
em conversas, em partes teóricas para mostrar a realidade com diagnósticos, não? Mas, inclusive, a teoria passada com o linguajar que o público precisa, né? Porque a gente que é da academia tem esse costume de falar para nós mesmos, né? Isso, eu acho que é um ponto muito legal, né, do nosso seminário, né? É trazer os gestores, seja público, privado, e a gente sabe da realidade de cada um que é espalhado pelo Brasil, é trazer esse linguajar mais cultural mesmo, para as pessoas aprendam ali, vejam, ouçam de como é que está sendo feito, né? E nós da área acadêmica nós sabemos que muita gente chega aqui falando stakeholder, o cara fala, vou comer um churrasco onde, né? Então, nós entrevistamos ontem o Alexander do TCU e ele conta uma história fantástica, que esse linguajar, né, que ninguém entende, de uma pessoa do Pará falou para ele, doutor, fala português. Isso, exatamente. Então, Rafael, eu acho que esse aqui é o primeiro passo. Então, para se colocar em prática, para que realmente aconteça, eu acho que todos os agentes têm que estar dispostos, primeira coisa. Mais entidades que não façam parte, não sejam confederações, mas como as próprias universidades entrando, nós teremos daqui a pouco um painel para abordar sobre isso, inclusive parcerias de algumas universidades, tem esse olhar também dessa construção, dessa participação, mas se não tiver o empenho de todos esses agentes, não tiver esse primeiro passe, né, chamando esses agentes, até o próprio governo, né, inclusive reunir aqui MEC, Ministério da Ciência e Tecnologia, né, o próprio Ministério do Esporte, para que eles hoje entendam, inclusive o próprio Ministério do Esporte hoje, ver com os próprios olhos e falar, olha, é aqui que nós vamos começar o Sistema Nacional. E aceitar e firmar isso em documento é aqui. Eu acho que é o primeiro passo, né? Que, óbvio, algum tempo atrás já foi firmado nas conferências, agora vamos lá começar o Sistema Nacional. Mas eu garanto a vocês que o inteligência vai bater no peito, vai vestir essa camisa, já vestiu essa camisa, e até onde der, né? Até onde não der, né? E aí eu agradeço até o professor Mesado por essa luta. Eu sou novo, né, na universidade, inteligência, estou aí em inteligência quase 6 anos, a universidade deixou há 10, e vejo a outra professor Mesado e há muito tempo com isso, né? Então é um cara que bateu no peito, fala bora, 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 mesmo quando tudo ia contra, ele estava lá assumindo a responsabilidade. Então a minha resposta para você é essa, olha, o primeiro passo está sendo dado aqui. E eu acho que a partir de agora é a gente reunir esses agentes e fazemos entender, né? Eles fazem parte de uma nova era do esporte. O que passou, passou. O governo passou, passou. O governo vai passar. Mas a nossa política de Estado tem que permanecer. Tem que ter uma política de Estado que realmente seja firme, né? E como você falou, houve alguns vetos. Possa ser que amanhã, opa, não, vamos tirar a lei geral de novo, vamos fazer um MT aqui e vamos... Mas o primeiro passo está dado. Eu acho que esses pequenos encontros, essas pequenas reuniões, para que todos os agentes, repito, estejam envolvidos, para que a gente consiga ouvir a comunidade. Agora mesmo está acontecendo alguns relatos de experiências fosse um painel acadêmico, mas alguns gestores tiveram a oportunidade de contar um pouco do que está acontecendo no seu município. Então eles estão na sala de aula agora contando para um público, numa parte acadêmica, o que está acontecendo. E isso é muito importante. Dar voz a esses gestores públicos, o cara que tem coordenador de esporte lá de um município de 10 mil habitantes, para o cara que é chefe de uma confederação, presidente de uma confederação, e que move aí o Brasil inteiro. Então acho que esse é o primeiro passo, e a união desses agentes vai ser essencial para a construção e a fixação desse sistema. É muito interessante essa oportunidade que a gente teve aqui em Curitiba, né? Quem teve aqui no evento, quem pôde vir aqui, porque os gestores puderam ver acadêmicos exporem os seus pontos de vista, assim como os acadêmicos puderam ver os gestores expor. Então é uma troca muito rica, né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Se não tem a ver com isso, é sobre as cartilhas, né? Vocês também, além de fazer a pesquisa, a produção de dados e as capacitações, vocês também produzem materiais educativos. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas iniciativas. Isso. A nossa primeira ação do GENAI, quando foi nos dado né, ela vai lá e faz tal, foi assim, peraí, antes de começar, nós temos que orientar. Há uns anos atrás, em 2019, foi lançada a primeira cartilha de governança baseada na Lei Pelé, né? Ele falou, não, temos que atualizar, como já mudou, agora está a Lei Geral do Esporte, vamos atualizar. Então, nós fizemos uma cartilha, um material baseado nos princípios de governança, né, que essas entidades precisam ter
para rodar mesmo, né? Para começar a se ajustarem nesse novo modelo, né? E aí a inteligência hoje ele tem inclusive um setor específico para produção de material. Então, o público, o privado, o pessoal da internacionalização, os nossos setores de internacionalização, buscam criar documentos para que fique registrado. Então, não importa se o seu professor mesário vai sair da coordenação de inteligência, não importa se o Marcelo vai sair da coordenação de privada, ter um documento que balize esse esporte, né? E isso nós começamos a parte pública, né? Com o esporte que queremos as cartilhas, governança de fundo. E para as entidades privadas, nosso primeiro passo foi fazer essa cartilha de governança baseada na nova Lei Geral do Esporte, para que a partir do preenchimento do nosso sistema e identificação dessas lacunas, a gente comece a produzir material para essas entidades específicos para determinados assuntos. Então, olha, material sobre planejamento estratégico. Como criar um planejamento estratégico baseado na nova Lei Geral do Esporte? Como criar um planejamento estratégico baseado nas boas práticas de governança, né? Então, esse é o nosso próximo passo, fazer essa criação desse material. Eu falo isso do setor privado, né? Setor público, daqui a pouco vocês vão ver espalhado pelo Brasil aí vários materiais aí do setor público, balizando também essas normativas, como criar um conselho, como criar um fundo municipal de esporte. Então, inteligência aí, eu costumo falar que inteligência é um trem, que o mesário é o maquinista, e esse trem não vai parar para você subir. Ou você pula, vai passando vagão por vagão e acompanha o trem, ou, meu amigo, você nunca vai acompanhar, porque a gente não para. E quem entra na inteligência, seja acadêmico, seja um técnico, uma pessoa mais técnica, já entende isso, né? Entende que o nosso objetivo principal é mudar o esporte brasileiro. É difícil, quando eu falo mudar o esporte brasileiro, você que está me ouvindo aí agora, fala, o cara vem aqui mudar o esporte brasileiro, mas a nossa sementinha está sendo plantada, né? A gente está dando um passo e dando uma perna ali, outro rapa dá outra perna ali com a lei de incentivo, você dá outra perna ali. E aí tu vai juntando isso aí, daqui a pouco temos um corpo completo, inclusive uma cabeça pensante. É isso o nosso objetivo. Não, e eu acho assim que a experiência do governo do Paraná, o que a gente vê aqui no estado do Paraná, já é um pouco da realidade dessa semente que vocês plantaram, né? Sim. Porque é muito admirável na hora que a gente vê toda a documentação, tudo que foi apresentado, que realmente isso, se conseguir ser replicado para os demais estados, a gente realmente vai evoluir muito na questão esportiva mesmo, né? Daqui a pouco, espera aí. O Marcelo, qual é o efeito, assim, a minha última pergunta, né, para você, qual que é o efeito, assim, que esse teu convívio praticamente no coração das entidades privadas, oferecendo cursos, preparando material, fazendo pesquisas, levantamento de dados, como é que isso impacta a tua visão de pesquisador? Eu costumo falar, inclusive, dos meus alunos, eu sou do handball. Então, a minha vida foi toda voltada para o handball, né? Eu era atleta profissional, e aí depois fui me dedicar a estudar, tive algumas lesões, pedi técnico em handball, não quero mais. E aí, dentro da minha modalidade, eu percebi alguns problemas. Falei, cara, será que é só handball? E aí, quando eu entrei na inteligência, eu vi que não era só handball. E aí, a gente até brinca, né? Eu era um little fish, era peixe pequeno na época. Então, tranquilo. Só que aí você vai desenvolvendo, vai tendo um olhar mais acurado das coisas. E essa prática de ver essas lacunas, tentar construir algo que nos olhos chega lá, calma aí, não é assim não, calma, não é assim não. Hoje, como pesquisador, e vendo vivenciando tudo isso que nós estamos, né, no momento e algum tempo atrás, eu me lembro muito bem que em 2021 eu fui recebido por um gestor municipal lá em Alagoas. E o cara me recebeu num campo de futebol. Beleza, o cara quer me mostrar. Não, ele não tinha sala. Ele não tinha sala. E aí, enquanto a gente estava conversando no campo de futebol, uma mãe ouviu a gente conversando. Eu não sou baú, eu vou falar mesmo. Meu Deus, eu assustei, né? E a mãe abriu o verso e falou, olha, sabe por que eu estou te entendendo aqui? Que ele não tem uma sala. A gente foi pedir para o prefeito bolas para as crianças treinarem. O prefeito mandou a gente para quieto, sonha demitir o treinador, a esposa e a filha.
aquilo ali foi, sabe, corroendo por dentro, né? E aí, a partir daquele momento eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho um papel fundamental, nem que seja pequeno, sabe? Uma vírgula ali em algum lugar e uma conversa com um gestor mais experiente, uma conversa com um gestor menos experiente, isso tem transformado a minha vida como um estudante, como um pesquisador e como um ex-atleta, uma pessoa que luta pelo esporte desde sempre. Ouvir as experiências, sejam positivas ou negativas, e transformar elas em oportunidades, né? Isso tem sido essencial, assim, sabe? Eu fico muito grato. E quando eu tive esse auditório, no terceiro dia de evento, cheio, né, Rafa? Você sabe muito bem, evento acadêmico, quando dá no segundo dia, a galera já, né, vai contra Curitiba e tal. Mas ver essa galera querendo buscar conhecimento e elogiando os palestrantes que estão vindo aqui trazendo conhecimento para a vida delas, a gente tem certeza que estamos no caminho certo, né? Eu escolhi fazer educação física porque uma vez eu levei uma surra do meu pai. Eu levei uma surra do meu pai e eu fui parar num hospital. Eu era um moleque muito danado, assim. Cuspia em professora, jogava chiclete na cabeça. Não, era... E aí um dia eu fui levar uma surra do meu pai e aí eu nadava na equipe de colégio. E um professor de educação física veio conversar comigo. Olha, bicho, se aqui não mudar, tu vai morrer, que pai vai te matar. Se tu não mudar... Aí tu que tem pra que matar a pessoa. Aí se tu não mudar, seu pai vai fazer alguma coisa na tua vida. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. E é dessa conversa com o professor de educação física. Daquele dia eu falei, olha, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero poder mudar a vida de alguém através da educação, do conhecimento. E desde então, sigo aí e... Pelo meu sotaque, vocês percebem, eu não sou daqui, né? Sou de Maceió. Moro aqui há 12 anos. E até onde eu puder, eu vou lutar por isso. Eu acredito muito no conhecimento, acredito na educação física principalmente. É o mesmo ideal que anima aqui o nosso podcast, né? O conhecimento como ferramenta de transformação e que por isso mesmo tem que ser divulgado o máximo possível. Então, a gente vai deixar aqui no link da descrição desse episódio no Spotify, no YouTube e também no Instagram, o link para os materiais educativos que o Inteligência Esportiva está construindo, para a própria plataforma do Inteligência, para que as pessoas possam navegar, conhecer, saber mais, se inteirar a respeito dos eventos. E é isso, Marcelo. Obrigado pela conversa. Muito estimulante, muito bom. Valeu, Marcelão. Obrigado, hein? Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado. E agora, sobe o som. Parabéns. Valeu, cara. Bom jogo, cara. Maravilha. Márcio, precisando de nós. Conta comigo, legal.